Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvar a Deus por mais uma oportunidade que temos de estar na casa do Senhor. Pela segunda vez, estar com os irmãos aqui no Jardim Newton Torres. Louvar a Deus pela vida do pastor João Trindade, toda a direção desse trabalho, essa igreja linda e abençoada, especialmente nesse culto tratando-se da obra missionária. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 19. Deus tem colocado uma palavra, capítulo 19, aliás, capítulo 20, versículo 19. Deus tem colocado uma palavra no meu coração para trazer à igreja do Senhor aqui nesta noite. Os que acharam o texto podem dizer aleluia. Aleluia. Igreja abençoada, né, pastor? Já achou já. Eita glória. Capítulo 20, verso 19 diz: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, e cerradas, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Pode se assentar dando glória. Meus queridos, estava orando a Deus, e Deus colocou essa palavra no meu coração. E o tema desta mensagem, para fixar no seu coração, na sua mente, é: Deus quer que a igreja saia fora das quatro paredes. Diga comigo: Deus quer que a igreja saia fora das quatro paredes. Ao ler esse texto, meus irmãos, nós encontramos a igreja do Senhor que está iniciando-se. Jesus havia sido crucificado e havia sido colocado na sepultura. E os discípulos estavam com medo das autoridades ali presentes. E a Bíblia nos diz que eles estavam no primeiro dia da semana em um lugar com as portas fechadas, com medo dos judeus. Mas o Senhor queria tirar a igreja de dentro daquele lugar, para que a igreja fosse para fora, fazer o seu trabalho, pelo qual ela foi vocacionada, pelo qual ela foi chamada, para dar testemunho da maravilhosa luz do Evangelho. Pastor João falou aqui inicialmente sobre hoje que os irmãos saíram por aí a pregar o Evangelho. E a igreja estava cerrada, estava fechada. Jesus entrou no meio deles. O Cristo que morreu, mas o Cristo que ressuscitou. A morte não pôde deter o mestre da Galileia. E ele disse lá no Apocalipse: fui morto e agora vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! E Jesus está aqui nesta noite, no meio da igreja. Não adoramos o Jesus da Páscoa, mas adoramos o Cristo Pascual.
aquele que morreu na cruz do Calvário. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. E esse Cristo está aqui esta noite. Não está o coelhinho da Páscoa, não é o chocolate, não, senhores, é Jesus Cristo de Nazaré, é o Rei da glória, é o Senhor da vida, é o Senhor da esperança, da solução, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que batiza com o Espírito Santo. Se você sente a presença dele, glorifica, exalta, magnifica o nome dele nesta noite. Eu tenho que falar aos irmãos algumas verdades que o Espírito Santo traz ao meu coração, a olhar para essa situação. Porque Jesus vai ali, e quando Jesus sai do meio deles, e nós vamos ao versículo 26 do mesmo capítulo, a Bíblia diz, e 8 dias depois, veja que Jesus chega uma semana antes, um domingo à tarde, e fala com eles, e 8 dias depois, eles estão lá dentro ainda trancafiados. Essa, meus irmãos, é a imagem de muitas igrejas hoje, fechadas dentro das 4 paredes, fechadas dentro do seu recinto. E Jesus chegando ali, eles estão com as portas fechadas. E Jesus apresenta-se no meio deles e diz mais uma vez, paz seja convosco. Paz seja convosco. Eles não esperavam. E tinha ali um incrédulo chamado Tomé. Mas eu quero aqui não só criticar o Tomé, mas também eu quero entender o Tomé. Porque o Tomé era um homem como eu e você. Né? E quando Jesus chega ali, ele não estava na ocasião que Jesus se apresentou a primeira vez. E os discípulos disseram, olha, Jesus esteve aqui. E ele diz, eu não creio. Eu só creio se eu tocar nele. Tem gente que não vem no culto. Aí o irmão vem no culto, o culto é uma bênção. Aí ele fala, olha, Jesus falou assim, foi uma bênção no culto. Eu não creio. Eu não estava lá, porque você não veio no culto. Tomé faltou no culto. Irmão, para de faltar no culto. Vem para o culto adorar a Deus. Vem para o culto adorar a Deus. Não fica esperando culto bom, não. Não existe culto bom, irmão. Não é como ir na pizzaria, na churrascaria, que eu escolho a pizzaria, eu escolho a churrascaria, eu escolho a quarta-feira para comer a feijoada, eu escolho a segunda-feira para comer, meus irmãos, um outro cardápio. Não, igreja não é churrascaria, não é restaurante, não é pizzaria. Igreja é lugar de adorar a Deus. Não é nós que fazemos, que damos o culto, nós fazemos o culto de adoração a Deus, seja onde for, seja a hora que for, seja no lugar que for, eu abro meu coração para adorar a Deus. E chegou Jesus ali, e mais uma vez, eles estavam ali presos, dentro daquele lugar. O Senhor quer que a igreja saia das 4 paredes. A igreja que não sai das 4 paredes, ela está sem ação para com o mundo. Porque a igreja existe para agir em favor do mundo. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja é chamada para pregar o evangelho. A igreja foi instituída para pregar a palavra, para anunciar a palavra. A igreja foi instituída para dar sequência à pregação do evangelho na terra. A igreja só faz a diferença quando ela resolve, quando ela decide obedecer a ordem de Jesus e ir pregar o evangelho. A igreja que não está pregando o evangelho, seja da maneira que for, seja o culto no lar, seja o evangelismo pessoal, seja a cruzada evangelística, seja a forma que for, se a igreja não está pregando o evangelho, de nenhuma forma, ela não está agindo,
em conformidade com o que Deus quer que ela haja. Porque a igreja tem uma missão para com o mundo. E a missão da igreja para com o mundo é pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não deu essa tarefa aos anjos, ainda que quiseram. Deus não deu essa tarefa a grandes companhias empresariais. Deus deu à igreja. Deus deu a você. Deus deu a você, irmã do ciclo de oração. Deus deu a você, músico. Deus deu a você, jovem. Deus deu a você, adolescente, a responsabilidade de pregar o evangelho. Pesa sobre nós a responsabilidade de pregar o evangelho. O mundo não conhece Jesus se não for por meio da igreja. Você é a igreja do Senhor, aonde você estiver e aonde você for. Você tem a responsabilidade de agir. A igreja não pode ficar restrita aos seus programas internos. Escute bem o que o Espírito Santo está falando. A igreja não pode ficar restrita aos seus afazeres internos, às suas ocupações internas. E a cada dia nós criamos mais ocupações internas. Nós não temos tempo para sair evangelizar. O pastor sofre uma dificuldade para levar o crente a evangelizar, porque nós estamos ocupados com os nossos programas internos. Nós estamos ocupados com os nossos ensaios internos. Nós estamos preocupados com as nossas reuniões internas. Nós estamos preocupados com os nossos afazeres internos. Nós estamos preocupados conosco mesmo, com a nossa vida interna. Nós estamos dizendo para Deus que não estamos preocupados com o vizinho que precisa de Jesus, com o vizinho da igreja, com o vizinho do bairro, porque nós estamos preocupados em fazer acontecer a nossa vida interna. E Deus está querendo tirar a igreja da sua vida interna. Deus está querendo tirar a igreja do seu programa interno e fazer ela entender que ela precisa sair lá fora, aonde os pecadores estão, anunciando a Jesus, anunciando a salvação, mostrando que Cristo é a solução para o mundo que está se corrompendo a cada dia, para o mundo perdido, para o mundo sem esperança, para o mundo sem salvação. A mensagem da salvação está com a igreja. E nós estamos ocupados com os nossos muitos afazeres internos, de forma que nós não podemos sair lá fora para pregar o evangelho. As pessoas estão gostando muito e nós estamos acomodados com esta vida. Nos satisfazemos com o nível que nós chegamos. Nós éramos um salão, nós éramos uma pequena igreja, agora somos uma grande igreja. E eu não estou falando aqui unicamente, eu estou falando da nossa igreja a nível nacional. Nós estamos satisfeitos com o nosso nível, nós estamos satisfeitos com o nosso nome, nós estamos satisfeitos com a estrutura que nós chegamos. Temos belos templos, temos belos músicos e bela música, temos departamentos afiados, e temos departamentos por vários, temos institutos bíblicos, cursos de teologia, temos os melhores teólogos do nosso meio, estamos satisfeitos com a nossa vida interna, estamos acomodados. E o Senhor está querendo tirar a igreja da sua acomodação. O Senhor está querendo tirar a igreja do seu comodismo. O Senhor está querendo dizer à igreja que precisamos ir lá fora, aleluia, e anunciar a salvação de Deus para o mundo perdido.
Deixe-me dizer algo. Quando você está em um ônibus, ou quando você está no seu local de trabalho, ou quando você está na rua, e o Espírito Santo impulsiona você a ir a uma pessoa, e eu tenho certeza que já aconteceu com muitos irmãos aqui, a ir a uma pessoa e falar de Cristo para aquela pessoa, e você pensa consigo, isso é coisa da minha cabeça. Eu quero te dizer que isso não é coisa da sua cabeça. Eu quero dizer que isso não é coisa da sua inteligência, da sua capacidade apenas. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa do céu. Deus quer que você vá falar do amor dele para aquela pessoa, porque ele tem um plano de salvação na vida daquela pessoa, e ele está incomodando você para que se levante e vá lá. Oh, aleluia, aleluia. Orabaxandarabacantarabahaia. Oderabachuricandarebacheia. E eu te pergunto, você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Você está ouvindo a voz do Espírito Santo? Você está abrindo o seu ouvido, o seu coração? Não, pastor, eu vou deixar isso para o pastor João, vou deixar isso para os obreiros da igreja, eles são mais experientes, eles são capacitados, eles são inteligentes, eu sou um jovem, eu sou uma pessoa que não tem essa vocação. Irmão, a vocação é de toda a igreja. Toda igreja tem a vocação. Jesus te deu uma boca abençoada. Jesus te deu uma saúde abençoada. Jesus te deu uma condição cognitiva abençoada. E Jesus quer usar você para falar do amor dele. Jesus quer usar você para falar da graça dele. Portanto, meu querido irmão, Deus esta noite está dizendo: saia do comodismo e comece a falar do meu amor, da minha grandeza. Aleluia! Porque Deus quer que a igreja vá para fora das quatro paredes. Deus quer que a igreja vá buscar as almas que estão perdidas. Não fique pensando que os pecadores vão vir aqui, que os descrentes virão aqui por si só, se nós não lançarmos a rede. Precisamos trabalhar, precisamos lançar a rede. Pode ser que você não goste dessa palavra que eu estou falando aqui esta noite, mas entenda que é uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para você. Deus quer a igreja lá fora das quatro paredes. Deus quer a igreja lá fora das quatro paredes, pregando a sua palavra e anunciando o seu nome e falando da sua grandeza, da sua maravilha. E esta noite o Espírito Santo está perguntando: quem vai atender o seu chamado? Aleluia! Quem vai atender o seu chamado? Talvez você vai dizer: eu vou deixar para amanhã, vou deixar para depois. Oh, Deus está perguntando quem vai atender o chamado. Quem vai atender o chamado? Este é um culto de missões. E o Espírito Santo está dizendo: quem vai atender o chamado? Quem vai aos falados? Quem vai aos becos? Quem vai atender o chamado de Deus? Quem vai atender o chamado? Romanos capítulo de número 10. A palavra de Deus diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo pergunta: como pois invocarão aquele em de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue?
Há pregadores aqui esta noite? Há pregadoras aqui esta noite? Estamos cheios de pregadores que só querem pregar com o microfone em cima do púlpito. E o Espírito Santo está perguntando: cadê os pregadores que vão às praças? Cadê os pregadores que vão aos falados? Cadê os pregadores que vão às empresas, às universidades, às escolas? Cadê os pregadores que vão abrir a sua boca e falar do meu amor, e falar da minha grandeza, e falar da minha graça? Cadê os pregadores? O Espírito Santo está perguntando nesta noite: cadê os pregadores? Cadê os pregadores? A igreja vai continuar de portas fechadas. A igreja vai continuar no seu trabalho restrito, no seu programa interno, sem fazer a diferença. A igreja precisa fazer a diferença. A igreja foi chamada para fazer a diferença. Este bairro, escute o que eu vou dizer. Eu estou falando aqui como profeta de Deus, porque não recebi essa mensagem de homem algum. Recebi do dono da igreja, do dono da mensagem. E o dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário. E este bairro, a igreja do Newton Torres fará a diferença. A igreja do Newton Torres precisa saber que tem uma igreja aqui que faz a diferença. Que quando eles tiverem algum problema na casa deles, eles vão pensar: vou lá na igreja. Que quando eles tiverem alguma dificuldade, eles vão dizer: vou lá na igreja. Deus está naquela igreja. Deus se manifesta naquela igreja. A glória de Deus está naquela igreja. O poder de Deus está naquela igreja. A igreja do Newton Torres é chamada para fazer a diferença, diz Deus nesta noite. Se levanta, jovem, Deus quer usar você. Se levanta, moça, Deus quer usar você. Se levanta, obreiro, Deus quer usar você. Se levanta, obreiro, Deus quer usar. Não adianta você dizer que não tem tempo. Não adianta você dizer que não tem tempo. Não dá tempo. Eu quero te dizer que Deus está dizendo para você nesta noite: se levanta. Ele quer usar você. Ele quer usar você para fazer a diferença. Deus quer a igreja fora das quatro paredes. Eu estou vendo algo aqui. Eu estou vendo algo aqui com os olhos espirituais, pastor João Trindade. Essa irmã, a senhora é a líder das crianças? Eu estou vendo aqui com os olhos espirituais. O Espírito Santo me mostra as crianças desta igreja fazendo a diferença. Eu estou vendo as crianças desta igreja. Eu estou vendo agora com esses olhos não carnais, estou vendo com os olhos espirituais. As crianças desta igreja andando pelos bairros, pelo bairro dos irmãos, pelas ruas. Eu estou vendo muitas crianças e com uma faixa na mão. E eu estou vendo um grupo de irmãos atrás. E as crianças na frente. E o Espírito de Deus está me dizendo: vou salvar muitos através das crianças desta igreja. Vou salvar muitos através das crianças desta igreja. Se prepare, porque Deus está mandando aos irmãos fazer um trabalho desse aqui. É o Espírito Santo que está me falando. Ele diz: vou salvar muitos aqui através das crianças desta igreja. Porque a igreja vai fazer a diferença. A igreja vai fazer a diferença. A igreja precisa sair das quatro paredes. A igreja precisa sair das quatro paredes. Como a igreja sai das quatro paredes? Olhe para mim. Como a igreja... Irmão, eu tenho uma preocupação de pregar a Bíblia. Minha preocupação é falar da palavra.
Eu não falo baseado nos meus pensamentos e na minha teoria. O que eu falo é baseado na palavra. O pregador, o pastor da Assembleia de Deus, ele é bem formado. O obreiro da Assembleia de Deus, ele é restrito à Bíblia. Ele aprende na escola dominical, ele aprende no curso de teologia, ele aprende a falar da Bíblia. Não é ficar falando pensamento seu, não. É a Bíblia, é a palavra de Deus. O povo não vem para a igreja para ouvir história de carochinha. O povo vem para a igreja para ouvir a Bíblia, para ouvir a palavra, para ser alimentado pela palavra. Sai fora desses coach por aí, viu, irmão? Sai fora desses coach por aí, que manda você pular, que manda você e não aprende nada. Mas aprende com o homem de Deus aqui, aprende com os obreiros aqui, aprende com os irmãos que ensina a Bíblia, que ensina a verdadeira palavra de Deus. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que obedecer o ide de Jesus. Jesus disse: ide por todo mundo. Diga comigo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Irmãos, a palavra ide, lá de Marcos 16:15, no original grego, está: atravesse a fronteira. Atravesse a fronteira. Jesus quer que nós saiamos do nosso espaço geográfico para pregar o Evangelho. Lá no Atos 1:8, Jesus diz: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, na Judeia, Samaria e o quê? Até a consumação dos séculos. A igreja é chamada. Tem gente que fica, e eu fico ouvindo aí, algumas vezes as pessoas dizendo: ah, quer mandar missionário lá para a Argentina, mas tem que começar do bairro. Irmão, tem que fazer os dois. Faz no bairro e manda para fora também. Faz no bairro e faz na África também. Faz no bairro, faz na Ásia também. Faz no bairro, faz nos Estados Unidos também. Jesus está voltando. A iminente volta de Jesus está aí. E nós precisamos pregar. Há uma urgência sobre a igreja. A igreja precisa pregar. A igreja precisa entender a ordem de Jesus de ir a todos os lugares e pregar o Evangelho a toda criatura. A igreja precisa ter a visão das almas sem Deus. Enquanto o crente não tem a visão e a paixão pelas almas perdidas, ele não sai a evangelizar. Jesus diz em João capítulo 4, versículo 35, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo, os campos já estão brancos, os campos já estão preparados. O que Deus está querendo dizer não é amanhã, é hoje, é agora. Aí fora existem dezenas de pessoas precisando ouvir a mensagem do Evangelho, através de mim, através de você. Existem centenas de pessoas se afogando nos vícios mais atrozes deste mundo, procurando felicidade, procurando esperança, procurando razão de viver, porque não tem Jesus. E nós temos a mensagem da paz, da verdadeira paz. Nós temos a mensagem da salvação, nós temos a mensagem do perdão, nós temos a mensagem da justificação, nós temos a mensagem do amor de Deus, aleluia! A maior mensagem do mundo está com a igreja. A maior mensagem do mundo não está com os políticos,
não está com os reis, não está com os deputados, com os advogados, com os médicos. A melhor e mais poderosa mensagem do mundo está com esta igreja aqui, está com você. Você tem a mensagem que salva. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo virá para levar o homem para a sua glória. Essa é a mensagem que a igreja tem para pregar a este mundo. Quantas pessoas, irmãos, infelizmente, nessa Páscoa, foram às festas e perderam sua vida sem Deus. Quantos agora estão vivendo sem Deus e sem esperança? Quantos agora têm aparentemente uma felicidade em um momento de prazer, seja em um baile, seja em um forró, seja em um trago de droga, seja uma bebida, seja em um momento passageiro, mas não tem a felicidade verdadeira. E a felicidade verdadeira, nós sabemos. A paz verdadeira, nós sabemos. A salvação verdadeira, nós sabemos. Só Jesus pode dar. Só Jesus tem. Só Jesus preenche o vazio existencial dentro do homem. Só Jesus pode garantir salvação ao homem. E você tem essa mensagem, e o Espírito Santo está querendo saber. Você vai falar do meu amor? Você vai falar da minha grandeza? Você vai falar das minhas maravilhas? Deus quer a igreja lá fora. Deus quer a igreja fora das quatro paredes, anunciando a salvação de Deus. E a igreja, para fazer isso, ela não faz isso se ela não tiver um mover de Deus. Se ela não tiver um mover de Deus. Muitos irmãos aqui vieram de carro. Quem veio de carro? Levanta a mão assim. Quem veio de carro? Um carro mais simples, outro um carro mais moderno. Hoje tem carro elétrico, que não tem motor. Hoje tem carro híbrido, com motor a combustão e motor elétrico. Hoje tem os carrões, não é verdade? Mas todo carro, ele, por mais bonito, poderoso que ele seja, ele não sai do lugar se ele não tiver combustível. Seja qual for o combustível, ele não sai do lugar. Se o carro que você está conduzindo e acabar o combustível, você deixar o combustível acabar, os irmãos sabem, você pode até ser multado. Aí você vai ter que pegar um galão daquele próprio do Inmetro. Se você não tiver, você vai ter que comprar no posto. Porque não adianta você soprar, não adianta você colocar água. Se você não colocar combustível, o carro não vai andar. Mas ele é bonitão, ele é novo, mas se não tiver combustível, não sai do lugar. Não sai do lugar. Pode ser um carro de 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 70 mil, 100 mil. Pode ser o carro que for. Mas se não tiver um combustível para mover, ele não sai do lugar. Nós mesmos, nós nos alimentamos para ter energia. Hoje eu me alimentei. Minha mulher fez uma bela carne de panela. Que delícia, irmão. Com batata, uma maravilha. Não é? E eu comi até mais assim do que eu poderia, porque estava muito gostoso. E eu creio que as irmãs aqui estão sorrindo para mim, mas fizeram uma comida maravilhosa hoje também. E os irmãos comeram, mas nós comemos, e essa comida que entra no nosso organismo, ela se transforma em energia. Se você não se alimentar, você começa a ficar fraco, abre o seu organismo se abre para bactérias, para doenças, fica frágil, você se enfraquece, você pode morrer. Se você não se alimentar, você não anda, você não tem força para levantar de manhã, igual o irmão falou, nós levantamos de manhã, colocamos o pé no chão, porque força, energia no corpo. Se não tivéssemos, não
abríamos os olhos, não olhávamos, não pensávamos, não raciocinávamos, mas com energia no corpo, a gente tem força para andar, para pegar um peso, para ir para frente, para andar para frente. Assim também é o carro. Se um carro não tem combustível, você pode bater na chave, pode ser que não seja chave, é um botão só que aperta, pode ser chave presencial, quando chegar ele abre, mas se ele não tiver combustível, ele não vai sair do lugar, ele não tem energia, ele não vai a lugar nenhum, ele não vai sair de lugar nenhum. O senhor quer dizer com isso, pastorzinho? O Espírito Santo já disse para os irmãos. Eu não preciso dizer nada. O Espírito Santo já falou para os irmãos. Jesus chegou lá onde eles estavam, trancados, com medo dos judeus. Jesus chegou e disse: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. E assoprou sobre eles. Recebei o Espírito Santo. Essa noite tem crente aqui que precisa receber o Espírito Santo. O Espírito Santo para andar para frente, para se locomover, para sair da nostalgia, para sair do comodismo, para se levantar. Recebe o Espírito Santo, 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 recebe o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Rabacantarabashaia. Receba poder do Espírito Santo. Receba poder do Espírito Santo. Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Por isso o crente precisa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Por isso o crente precisa ser renovado com o Espírito Santo e com fogo. É a energia de Deus, é o poder de Deus para mover a igreja. Ora, xarabaia, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a glória de Deus. Se você sente, levante a tua mão, feche o teu olho, comece a glorificar a Deus e comece a receber esse poder que cai do alto. Comece a receber este poder que cai do alto. Rabalabachore cantaraia, rebalabachore cantaraia. Seja cheio, seja cheio, seja revestido, seja tomado, seja dominado pelo poder do Espírito Santo. Batiza Jesus, renova Jesus, fale línguas, renova, fale novas línguas agora, seja batizado agora, fale novas línguas agora. Jesus te enche de graça, Jesus te enche de poder, seja cheio deste poder. Oderabashuri cantarabacantaraia, Uderacalashiri candarabachaya, Uderacandarabachandarabacantaраia. Seja cheio aí, 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 seja cheio aí. Oh, glória, 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 glória. Derabachandarabacantaраia. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Você que esta noite quer fazer um compromisso de ser um pregador da palavra, de ser um pregador da palavra, aleluia, faça uma aliança com Deus esta noite, faça um testemunho com Deus. Eu não vou findar o ano sem abrir a minha boca e falar de Jesus para alguém, sem abrir a minha boca, sem ir procurar alguém que possa conhecer a Jesus. Faça uma aliança com Deus. O Senhor te chama nessa noite para você ser um pregador desta Eu queria saber aqui esta noite, onde tem uma pessoa
que quer entregar a sua vida a Jesus, quer ser uma nova criatura em Jesus? Temos alguém que quer esta noite receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que você possa levar para casa esta palavra, que não é minha, mas é daquele que me deu para falar para você nesta noite. Deus abençoe, pastor João. Deus abençoe nosso querido irmão, toda a direção da igreja, em nome de Jesus.